Por que nós devemos aprender, já que nós vamos falar, né, de um processo de argumentação na comunicação não violenta, como que se dá, né? Por que nós devemos aprender essa questão de argumentar, Ieda? Vamos conversar hoje um pouco sobre esse processo de argumentação que está presente no nosso dia a dia, em casa, nas ligações afetivas, empresariais, acadêmicas. Por que isso, né? Muitas vezes, quando falamos do processo de argumentação, vamos também estender um pouquinho mais nessa conversa nossa de hoje para a comunicação não violenta, mas para impedir que as pessoas levem achando que seja uma comunicação não adequada ou inexistente no ponto de vista de que isso pode ser muito imparcial. Então, se as empresas não perceberem a necessidade de trabalhar, de terem técnicas, de treinarem os seus pares, as suas equipes, podemos cometer erros, né? O Fúvio agora me pergunta, né, e é uma pergunta muito corriqueira no dia a dia, por que aprender a argumentar? No senso comum, a gente diz o seguinte, e as pessoas acham que isso é normal, vencer alguém nessa conversa. É como se nós estivéssemos aqui e eu querendo me sobressair. Uma disputa, né, Ieda? Disputa. Então a gente tem que fugir disso, porque é vencer com. Vamos ganhar, nós dois, eu tenho que me interessar por você. Um ponto muito importante da comunicação não violenta é eu me preocupar com você. Eu vivo dizendo em todos os cursos que trabalhar com a comunicação é fazer isso com alma. Né? Fazer com alma é diferente de pessoas que apenas aplicam técnicas e vão lá e dizem regrinhas, o que é isso, o que é aquilo. Se a gente não tiver um amor, um olhar diferente, não observar comunicações não verbais, que são as expressões do dia a dia, uma postura adequada, e não tiver isso, a gente não vai partir para uma comunicação efetiva. Mas quando a gente diz sobre aprender a argumentar, isso subjaz e me faz lembrar um pouco, e que é uma aplicação do dia a dia, embora já há algum tempo, que são os 4 pilares da Unesco. Os 4 pilares da Unesco, estabelecido em 1996 pela Comissão Internacional de Educação, em que havia a necessidade de fazer com que as pessoas aprendessem o que realmente é necessário para que a gente tenha e consiga trabalhar com os desafios de uma sociedade contemporânea neste século. Então, essa proposta é aprender, gente. Então, isso, olhando aqui no ambiente, né, da rádio... No nosso estúdio, pessoal. Isso, olha só o que eu encontrei, gente. Um pilar, né? E olhando aqui, falei, Fúvio do céu, olha que bom, a gente vai tratar, né, sobre os 4 pilares da Unesco, que eles embasam toda a comunicação. Todo o processo, eles são interdependentes e são complementares. Não quer dizer, e esses 4 pilares, eles existem por si só, não. Então, por exemplo, se a gente pensar, consegue olhar por aqui, se a gente tiver, olha que legal, deixa eu cortar para você aqui, Ieda, pronto. Sim. Aqui tem uma visualização melhor. Isso, esses 4 pilares, vou pegar até o termo aprender, é aprender a aprender. Olha que interessante, porque para que a gente chegue a ser alguém ou aprender a conviver, eu preciso aprender a aprender. Que também é conhecido como aprender a conhecer. Que a gente vai chegar no sentido do conhecimento. Aí nós temos aprender a fazer, que é a aplicação prática, né, daquilo que nós conhecemos. Aprender a conviver, que é o pilar hiper importante hoje, Fúvio e demais ouvintes aqui participantes, que nos levam à comunicação não violenta, que é a convivência. Isso não se faz unilateralmente. E o último pilar, que é aprender a ser. Estes pilares... ser enquanto existir, Ieda? Ser no sentido de convivência, de você se conhecer, de você ter uma comunicação humanitária.
Tá. É isso que a comunicação não violenta leva. O ser é você, como você tem uma criatividade e explora essa criatividade. É você trabalhar com autonomia. Tá. Esse ponto é hiper importante. É a gente dar valor. Quando a gente pensa assim, na verdade, né? Uhum. A gente pensa o seguinte: será que eu ajo com razão, com emoção ou com intuição? Uhum. Então, nem só razão, embora algumas pessoas tenham uma porcentagem maior, nem só emoção, mas intuição, que outros acham que é bobagem, que é escola científica. Sim. E que faz parte das decisões dos CEOs, CFOs das empresas, né? Então, quando eu falo desses pilares, esses pilares são a base de tudo para que nós possamos argumentar. Porque eu preciso ter essa autonomia, eu preciso chegar a isso, eu preciso conhecer profundamente, aplicar, que é o aprender a fazer, para que eu possa conviver em comunidade, na sociedade, mas eu perceba exatamente qual é a função minha nesse contexto. Porque às vezes as pessoas acabam se voltando muito para o outro, né? Ou dentro das organizações, as pessoas cobram demais, ou dizem apenas assim que você é errado. Eu já há muitos anos que não trabalho mesmo como professora de português, com o certo e errado. Trabalho com o que é adequado e não adequado dentro do nosso contexto. Isso nos dá uma probabilidade maior de podermos pensar, observar o outro. E é nesse sentido que a comunicação, ela se abre. Então, quando eu falo nesses pilares, que são 4 pilares bases para que a gente se forme como pessoa, né? Nós tivemos assim a base nessa época chamada, um relatório que foi estabelecido por um cientista, né, político até francês, de nacionalidade francesa, e que ele estabelece como título Tesouros a Descobrir. Olha só. Que é fantástico esse título, né? Quando a gente trabalha com uma linguagem mais conotativa e que a empresa, ela capta isso e a gente começa a perceber no dia a dia o quão importante é você ter pessoas com alma, com discernimento, com iniciativa, com ter uma dose de risco, porque isso é gostoso também. Eu digo que eu gosto de desafios, né? Então, quem não tem essas características, então é difícil de se adaptar. De fato. Um processo de argumentação, não é verdade? De fato.